Então vamos começar com o nosso módulo de gramática aqui no curso de gestão. Olha só, o primeiro passo que a gente precisa seguir para entender a gramática da língua portuguesa é justamente entender como funciona um idioma, como funciona a língua. A maior dificuldade que nós temos para fazer essa compreensão é quando a gente começa a ver sintaxe, a parte semântica, gramática, morfologia, tudo isso cria uma grande confusão na nossa cabeça. Mas um exemplo que eu gosto de dar, uma analogia que eu acho muito interessante, é analisar a língua como se ela fosse um ser vivo, um organismo vivo. Então a língua, ela é viva, assim como um animal. E ela está em constante evolução também, assim como um animal. Eu posso dar, por exemplo, aqui para você, um caso dos cachorros. Os cachorros primitivos que nós temos, cachorros selvagens que vieram dos lobos, eles não eram domesticados. À medida que o ser humano foi domesticando eles, a gente começou a ter diversas variedades de cachorros. Você tem aí desde hoje o São Bernardo, você tem o Pitbull, o Rottweiler, até chegar nos mais fofinhos, né, que antigamente não tinha, que é o Chihuahua, o Chow Chow, o Shih Tzu. Então você pega lá de uma espécie de lobo selvagem, se obteve, né, essa evolução até chegar no Chihuahua. E a língua é muito parecida com o ser vivo. Se você pega, por exemplo, uma palavra, como a nossa palavra você, ela vem de toda uma evolução. De vossa mercê, na época mais colonial do português. Isso foi evoluindo e reduzindo esse tamanho para vós me ser, até chegar no pronome que a gente conhece atualmente, que é o você. Então, a língua ela está em constante mudança. Se a mudança que ela sofre é boa e a população começa a falar a partir dessa mudança, essa palavra vai sendo aceita e incorporada na língua portuguesa. Então, ela é um ser vivo. A língua é um ser vivo. E, sendo um ser vivo, sendo como se fosse um animal, ela tem partes. Se você pega o seu corpo, você tem um braço, você tem 2 braços, 2 pernas, e a língua também tem essas partes. A essas partes, a gente vai chamar de morfologia. A morfologia vai ser o estudo dessas partes da língua. Já imagino que já deu uma clareada nas ideias aí. Quando a gente fala, por exemplo, de todas essas classes gramaticais da morfologia que eu tenho aqui, substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, interjeição, preposição, conjunção, tudo isso aqui são classificações gramaticais dentro da morfologia que explica a função de cada palavra que existe na língua portuguesa. Então, a morfologia é esse estudo das partes da língua portuguesa. Então, vamos tentar entender o que cada uma dessas partes, o que cada uma dessas classes gramaticais vai significar de fato. Aqui eu tenho um monte, são 10 classes gramaticais, e aí você pode ficar preocupado. Nossa, professor, 10 classes gramaticais, vai ser impossível lembrar disso tudo. Mas calma, não vai ser tão difícil, porque eu vou te dar aqui uma fórmula de sucesso para você classificar em 4 grupos essas classes. Se eu pegar essas 4 primeiras classes aqui, 5 na verdade, eu vou ter a classe dos nomes. E agora a gente vai ver o porquê que ele tem esse nome. Classe dos nomes. O verbo e o advérbio, vou classificar na classe dos verbos, classe das ações. E aí eu fazendo essa subdivisão, fica muito mais fácil de eu lembrar. Interjeição vai ser a classe das emoções, e aí ela está sozinha nessa. Classe das emoções. E essas duas últimas, que são a preposição e a conjunção, eu vou chamar ela de classe dos conectores. Logo mais a gente vai se aprofundar neles. Classe dos conectores. Vamos pegar a classe dos nomes e vamos fazer um destrinchar. Vamos destrinchar tudo aí, todas essas classes que pertencem aos nomes. Então vamos pegar nomes. E a minha primeira classe gramatical que eu tenho é o próprio substantivo. E o substantivo é o próprio nome. Como assim ele é o próprio nome? São aquelas palavras que se referem a coisas, que podem ser coisas específicas, como apagador, é um objeto, ele é específico, ou coisas abstratas, como o amor. Mas são coisas. Então, o substantivo ele se refere a essas palavras que são coisas.
Todas as outras classes pertencentes no grupo dos nomes são palavras que vão se associar ao substantivo, que é aqui a nossa classe principal do grupo dos nomes. Então, vamos pegar, por exemplo, o artigo. Ali, se eu venho com o artigo, são aquelas palavrinhas que servem para me definir alguma coisa em relação ao substantivo. Definir o número, quantos são, o gênero, se é masculino ou se é feminino, e se eu conheço ou se eu não conheço, se ele é definido ou se ele é indefinido. Então, já ficou, você já deve estar imaginando, já sei quais são os artigos. E, exatamente, são esses. A, o, as, os, e ainda uns, uma e umas. Sendo que o a, o, as, os são os artigos definidos, e o uns, uma e umas são os artigos indefinidos. Então, eu vou te dar um exemplo agora. Se eu escrevo aqui, eu tenho um carro azul. O meu artigo 1 é um artigo masculino, então eu já sei que o meu substantivo aqui, ele é um substantivo masculino, porque eles estão vinculados um carro. Mas eu não estou definindo qual é este carro. Eu não falo, eu tenho o carro. Eu tenho um carro azul, como está escrito aqui. Pode ser qualquer carro azul. Agora, se eu escrevo, por exemplo, eu tenho o carro azul. Aqui eu estou definindo que esse artigo, esse carro, é um carro específico. Dentro de um contexto, poderia ser uma fila de carros. Alguém me pergunta qual é o meu carro, e eu falo, o meu carro é o carro azul. Então, estou definindo esse objeto, esse nome, esse substantivo. Então, o artigo ele vai vir com essa função, me definir ou indefinir em gênero e número. Um próximo exemplo que a gente tem aqui é o do numeral. E aqui a gente vai ter um cuidado muito importante sobre o numeral, de não confundir numeral com o artigo. Como assim? Deixa eu te mostrar. Dentro de numeral, eu posso ter a seguinte informação para você. Igual eu tenho ali, eu tenho um carro azul, mas aqui eu posso colocar, eu tenho 2 carros. Uma pessoa conversando com a outra, e a outra responde, eu tenho apenas um. O numeral ele tem essa função de te indicar a quantidade de vezes que esse nome, que esse substantivo está aparecendo naquela oração. Então, quando eu falo que eu tenho 2 carros, aqui ficou claro. Ele está numerando, quantificando quantos carros ele tem? 2. Nesse caso, eu tenho apenas um. Esse 1 também cumpre essa função de quantificar a quantidade de carros que aquela pessoa tem. Então, apesar de essa palavrinha também ser um artigo indefinido, nesse caso aqui, ela não cumpre essa função de artigo indefinido. Ela vai cumprir essa função de numeral, porque o interesse dele aqui é quantificar aquele substantivo. Então, muito cuidado na hora de você ler essa palavrinha uma, porque ela pode ter aí essa confusão entre ser um artigo e um numeral. Aí você tem que analisar se a função, se o objetivo do autor ao escrever essa palavra era um objetivo de indefinir um substantivo, qualquer um, ou de quantificar esse substantivo. Já fomos 3, hein? Tá vendo tanto que não é tão difícil? Vamos para o próximo agora, o pronome. No pronome, vamos lembrar aqui principalmente alguns pronomes que mais vão aparecer em textos na hora da gente estar fazendo a nossa leitura dentro de um concurso ou quando a gente for escrever. Aqui eu tenho alguns pronomes de caso reto, que são aqueles que executam o verbo. Vamos pensar nisso aqui. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Esses são os nossos pronomes pessoais, reto, que são aqueles que vão flexionar o verbo. Quando eu falo, por exemplo, o verbo fazer, eu digo eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. Então, aqui no pronome de caso reto, estes são
os que vão fazer e flexionar o verbo. Eu tenho alguns pessoais também, possessivos, desculpa, que são aqueles que dão a intenção de posse, e eles têm a ver com as pessoas também. Meu, teu, nosso, então vamos colocar aqui. Meu, teu, seu, nosso, vosso e seu ou seus também. Todos eles aqui podem variar em número e gênero também. Então pode ser meu, minha, teu, tua, seu, sua e por aí vai. Tá? Tem essa variação também. Então quando eu escrevo, por exemplo, aqui uma frase, onde eu posso dizer meu cachorro é bonzinho. Qual que é o meu substantivo? Meu nome principal aqui da oração, que é cachorro. Ele é o meu nome. E meu, ele vai ser aqui um pronome possessivo. Eu estou referindo que aquele cachorro é meu, então ele está vinculado ao substantivo. Pronome. E ele faz o quê? Ele dá uma característica para aquele cachorro. Como que é uma característica? De dizer que ele pertence a mim. Então, aqui o nome dele vai ser pronome adjetivo. Não confundir com a classe dos adjetivos que a gente vai ver agora. Nesse caso, ele é um pronome adjetivo, porque ele está junto com o substantivo cachorro. Agora, e se eu tiver uma ocasião onde eu não tenho um substantivo? Por exemplo, ele é bonzinho. Ainda estou falando do cachorro, mas eu não falo mais explicitamente aqui na frase o nome do cachorro, né? O substantivo cachorro. Eu uso apenas esse pronome. Lembra o pronome reto? Ele. Então, eu uso esse pronome. Ele é bonzinho. Nesse caso, eu tenho um pronome que substitui a presença do meu substantivo. Então, se esse pronome substitui, olha só, ele é um pronome que substitui. Então, ele é um pronome substantivo. Viu? Não é tão difícil de entender. Agora, vamos para um caso de pronomes utilizados de maneira muito erroneamente, muitas vezes, pelo aluno, que são o caso dos pronomes reflexivos oblíquos. Vamos pegar eles aqui mesmo, nesse espaço aqui. No caso dos pronomes reflexivos oblíquos, eu me refiro ao me e o mim. Vamos aqui, o me e o mim. Eu sei que muitos alunos fazem alguma confusão na hora de usar esses dois pronomes me e o mim. Mas vai ser muito simples, olha só, eu vou definir para você. O pronome me, ele é um pronome oblíquo átono. Nossa, que nome difícil. Olha só, oblíquo porque ele não é aquele reto que a gente tinha falado. Então, ele nunca vai executar um verbo. Só quem executa verbo é o pronome reto. Eu, tu, ele, eu faço, tu fazes, ele faz. Com o me, eu nunca faço. Me faço, me faz, nesse sentido. Então, ele não é reto. E átono, porque ele não tem sonoridade forte. A significa não, do prefixo grego, e tono significa tom, intensidade. Então, sem intensidade. Me. É muito simples, sem intensidade. O mim, pelo contrário, ele já é um pronome oblíquo, tônico. Oblíquo igual o me, então ele também não executa verbo, né, diferentemente dos pronomes retos, e ele é tônico porque ele é forte. A sonoridade dele é intensa. Então, eu tenho o pronome oblíquo tônico, mim. Mim é muito mais forte que me. Agora, quando que eu vou utilizar cada um desses pronomes? Vê que é muito simples. O me, eu nunca vou utilizar ele depois de preposição. Então, nunca uso com preposição. Um exemplo. Faça-me um café. Você vê que entre faça e o pronome me não existe nenhuma preposição. Lembra nas preposições a, para e por aí vai. A gente vai chegar nela agorinha. Então, ela nunca vai ter essas preposições. Agora, no caso do mim, ele sempre se usa com preposição.
sempre vai ser utilizado com preposição. Então, tornando essa frase apta para utilizar com o mim, seria faça um café para mim. Vê que o para é uma preposição, então o mim pode ser utilizado depois do para. O sentido da frase é a mesma, mas a maneira como eu reordenei as palavras e adicionei uma preposição, eu passo a utilizar o pronome mim. Então, faça um café para mim. Então, muito cuidado na hora da utilização desses dois pronomes, que eu sei que é algo que confunde muito vocês. Vamos continuar, então, aqui para a nossa última classe gramatical do grupo dos nomes, que vai ser o adjetivo. O adjetivo ele vai estar vinculado ao substantivo, como todos os outros aqui estão, e ele serve para dar uma característica para o substantivo. Pode ser uma característica boa, uma característica ruim, mas é uma característica, uma caracterização. Nesse próprio exemplo que eu tinha aqui, eu já tinha um adjetivo. Meu cachorro é bonzinho. Esse bonzinho ele se refere a quem? Ao substantivo cachorro. É uma característica. Ele poderia ser mau também. Então, eu tenho aqui no adjetivo, característica. E eu posso dizer, o meu carro azul está estragado. Nessa frase, nessa oração, eu vou ter aqui carro, que é o meu nome, o meu substantivo, e azul é uma característica direta de carro. Então, ele é um adjetivo. Para completar aqui todo o ciclo da nossa análise morfológica do grupo dos nomes, eu tenho aqui desse lado o meu artigo o, que está aqui. O, que é um artigo definido masculino. Meu, que como eu tinha visto aqui, é um pronome adjetivo, porque ele pertence aqui ao substantivo carro. Então, a gente terminou aqui nessa aula, nessa primeira aula do nosso módulo de gramática, o estudo da primeira classe das classes gramaticais, que é essa classe dos nomes, esse grupo dos nomes. Então, na próxima aula, agora a gente vai entrar mais a fundo na classe das ações, vai aí tomar uma água, descansar, dar uma espreguiçada e não desanima não, que a gente volta agora mesmo.